e Amon. A parábola dos talentos. Lembrando, vamos lá, o Senhor age como homem e que devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. E aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido, senão um, foi cavar na terra e aí escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhes representar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui outros 5 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. E aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei em muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos, quanto dar-se a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, tirar-se-lhe o mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dente. São Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Diante dessa parábola, somos convidados a uma grande reflexão, onde buscamos a compreensão do tema. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O significado de Deus, o ser infinito, um ente infinito, eterno, início e fim, último de tudo que existe. E Amon era um termo utilizado para descrever o reino terrestre, valores materialistas. Então estamos diante de não se pode servir a Deus os valores espirituais e aos valores materialistas. Era para
utilizado naquela época para descrever talentos, a moeda da antiga Grécia e de Roma, onde determinava os valores. E essa parábola, a parábola em si, o recurso utilizado por Jesus como grande pedagogo para nos ensinar os valores morais. Na observação feita a essa parábola, o Senhor, sendo organizador, planejador, nos proporciona espaço e tempo, nos convida e distribui a todos nós valores morais. Tendo o Senhor nos dado os talentos no objetivo de nos melhorar, e ainda os deu conforme a nossa capacidade, a capacidade de cada um de nós. Ele nos olhou individualmente e demonstrou a ação do amor, zelo e personificação, né? Ele personalizou pela capacidade de cada um, ele distribuiu os valores. Logo partiu, nos deu um tempo, não houve uma opressão, deu a liberdade, deu-nos condição para que desenvolvêssemos todos esses talentos. O que recebeu 5 talentos, prosperou, dobrou os talentos recebidos, compreendeu o plano que lhe foi confiado, entendeu a responsabilidade do trabalho, a missão, desenvolveu os talentos que lhe foi confiado. O que recebeu 2 talentos também prosperou, honrou a confiança depositada. Neste processo, houve estudo, desenvolvimento mental, intelectual e fé. Acreditaram, usaram suas competências, conhecimentos, habilidades, julgamento e atitudes que são constantemente reforçados, atualizados e recompensados. Resultado de trabalho. O que recebeu um talento, estando ele afastado do propósito, lembrando que a terra, sendo da natureza prática, onde nos reencarnamos para nos evoluirmos moralmente, o nosso valor moral, este deixa de revelar os seus talentos, abandonando os seus valores na terra, abandonando seus valores. Deixa a própria sorte, priva-se de sua moral, de seus valores. Ele se oculta do trabalho para não desenvolvê-los. Lembrando que Jesus disse, Salmo 128, item 2, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Na prosperidade devida, o Senhor, sendo apto, em seu regresso, irá requerer os atos de seus servidores. E como estaremos neste momento? E aquele que esteve de posse dos 5 talentos, fala ao Senhor, trago-lhe 5 outros, afirmando, Senhor, me confiaste 5 talentos. Estão aqui outros 5 que produzi. Trabalho realizado, ele fez. O Senhor retribui, correspondendo plenamente o que é esperado à sua natureza e seu ser, por ter sido leal, franco, honesto, reto e fiel, com pequenas responsabilidades, sendo sublime. Foi além, prosperou materialmente, moralmente, intelectualmente, elevou-se. O Senhor não estabeleceu regras, metas, exigências. Ele confiou. Por isso, lhe será oferecido novas oportunidades. Entre e participe dos resultados, das alegrias, satisfação, júbilo e ser feliz. E aquele que esteve de posse dos 2 talentos se apresenta ao Senhor e diz, aqui estão outros 2. O Senhor retribui-lhe com um convite também, venha participar das minhas alegrias.
o afastado e o terceiro que recebeu um talento, se apresenta após o segundo e fala: Senhor, sei que és homem impenetrável e firme. O acusa de cortar em lugares que não plantou e apanhar onde não tenhas empregado. Por medo, por sentir-se injustiçado, ocultei o meu dom. Talentos se referem a todos os dons que Deus nos deu, naturais, espirituais e materiais. Habilidades, recursos naturais, saúde, educação, dinheiro e oportunidades. Então, ele diz: aqui está, devolvo-lhe o que te pertence, Senhor. Entretanto, o Senhor determina: trabalhador, moralmente condenável, caráter ruim, desanimado, mole e insolente, considerando tu que corto em lugares que não planto e apanho onde não tenho trabalhado. Era obrigação botar o meu talento nas mãos dos jogadores, pois assim, regressando, recolheria o que me pertence. Retire-lhe o talento que possui, deem àquele que mais possui. Preocupa-se em dar talentos a quem não tem. Ele cuida, mas determina o trabalho como forma de dignidade, desenvolvimento de valores e recusa o desperdício. Jesus, na figura desse Senhor, nos ensina a necessidade e a única exigência que é o trabalho, para que alcancemos os nossos objetivos, para que possamos conquistar e sermos dignos de colher esses frutos. Apesar de dar àqueles que já têm, terão exagero, mas para aquele que não tem, que tire as aparências, que vive de aparência, e que a reflexão por trabalhar com falta de conhecimento, ignorante por falta de esclarecimento dos valores interiores, ali terá lágrimas, ansiedade, sofrimento e angústia. Observando atentamente as palavras dessa parábola, podemos e devemos nos colocar como nos portamos diante da vida com tudo que o Senhor Jesus nos deu. A família, os amigos, o trabalho, tantas possibilidades que nos são concedidas. Como nos portamos diante das oportunidades dadas. Estamos nos portando como aquele que recebeu 5 talentos, como que recebeu 2, ou aquele que esconde os seus talentos, que o deixa de trabalhar, de desenvolvê-los e viver na ignorância. É muito claro a observação da parábola, que o sofrimento, as trevas exteriores, são as aparências, os enganos e o desprezo por os próprios valores que nos são dados, as nossas famílias, os amigos, a oportunidade de trabalho, a nossa espiritualidade, os nossos dons espirituais, o que nos são concedidos para que possamos nos desenvolver, nos melhorar e trabalharmos em prol dos nossos valores morais, que são os valores necessários para que possamos alcançar a nossa evolução. Como nos portamos diante desses talentos que nos foram dados. Muitas vezes acredito que falhamos, que nos colocamos como este terceiro que oculta seus dons, por ignorância, por aparência, por achar. Mas estamos e temos que estar atentos em sermos realistas conosco, de nos atentarmos aos dons que tanto temos e vivenciá-los de forma a aprimorar os nossos valores, nos libertarmos
das chagas inferiores e materialista. Esta é uma grande oportunidade que nos é dada a cada dia de nossa vida, neste momento dessa real existência, que é aqui e agora. Que possamos refletir sobre esses talentos, a todos os talentos que foram concedidos a cada um de nós. Aproveito também para lembrar a todos que de domingo e quarta-feira é realizado no GEAL, online, pelo Facebook, a partir das 20 horas, o Evangelho. Eu convido a todos a tão preciosa prece, que no momento inicial ficou sem ser realizado, mas para que entendamos a real necessidade da prece no dia a dia de nossas vidas. Rogo a espiritualidade, a luz e a força, a sabedoria, Pai, para que possamos aprender e colocar em prática, Pai, todos os nossos valores, que possamos nos desenvolver, Pai, e rogando auxílio à espiritualidade, que nos dê o suporte, a luz, o amor necessário, que em nossos corações pulse a sua luz e o seu desejo incessante, Pai, que nos foi concedido, da busca para o melhor e pelo melhor, que seja essa nossa evolução nos valores morais, da nossa caridade, do amor para conosco mesmo, em nosso interior, fazendo de nós cada dia melhor. Que assim seja. Obrigado a todos e uma ótima semana.